Quantos dias esse ano você teve alegrias? E quantos dias você enfrentou algum tipo de problema ou situação desagradável? Provavelmente você teve muitos dias em que as lutas foram grandes demais e as dificuldades surgiram, os problemas te abateram de forma muito pesada. A realidade da vida, o choque de realidade da existência humana é que nenhum de nós passará por este mundo sem enfrentar aflições ou ser confrontado por algum momento difícil. O sofrimento faz parte da nossa existência. Desde que a humanidade desobedeceu a Deus lá no início da sua criação, o sofrimento é algo presente. O sofrimento atinge qualquer tipo de pessoa, independente de sua condição financeira, de sua condição emocional ou do lugar onde more. O sofrimento não escolhe determinados grupos, ele atinge a todos. Da mesma forma como a morte nivela todos os seres humanos, o sofrimento demonstra a fragilidade humana e a falsa sensação que o ser humano tem de que é dono de si e de seu destino. O sofrimento torna a vida pesada e difícil. Jesus, quando veio à Terra, enfrentou o sofrimento. Em muitos momentos, ele, sendo Deus encarnado, teve a experiência de passar fome, sofrer perseguição, perder amigos para a morte. Ele chorou e ser abandonado. Deus, em Sua palavra, a Bíblia Sagrada, não isenta nenhum de nós do sofrimento. Afinal, o sofrimento é parte da nossa queda. No entanto, Deus dá esperança a todos aqueles que temem o seu nome, de que jamais os abandonará, jamais os desamparará quando o sofrimento surgir. Deus, em sua eterna sabedoria, quis que seus filhos e filhas fizessem parte do seu povo, a Igreja. A Igreja, o grupo de cristãos espalhados pela face da terra, deve ser um povo que torna a caminhada nessa vida difícil mais leve, ou seja, por estar sob a orientação do Espírito Santo, deve viver os princípios divinos revelados na Bíblia, dentre eles o de ajudar seus irmãos e irmãs, especialmente em momentos difíceis, de sofrimento. A vida não é fácil para ninguém, mas, como povo de Deus, nós cristãos podemos tornar a vida do outro mais fácil. O princípio de ajudar o outro em momentos difíceis nos leva a imitar o Senhor, quando, ao ver o sofrimento humano causado pelo pecado, ele veio até nós, nos reconciliou com Deus e derrotou a causa de todos os nossos sofrimentos, o pecado. A Bíblia nos ensina a lutarmos contra o sofrimento e a deixarmos a caminhada do outro mais leve. Veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O texto diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O texto ensina a levar, ou seja, é parte da minha responsabilidade e dever como discípulo de Jesus ajudar o meu irmão na caminhada cristã. Diz também que o fardo é pesado, não deixando dúvidas com relação a quando o sofrimento aflige as nossas almas e deixa a caminhada mais pesada. E o texto diz também qual é o propósito de cumprirmos esse princípio: sermos iguais a Jesus, o qual não abandona o sofredor, nem desampara o aflito. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer por aí: desde o dia em que Cristo entrou na minha vida, nunca mais tive um só problema. Eu quero dizer para você que essa afirmação é uma grande mentira, porque Deus não fala isso na sua palavra. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que nós teríamos sim aflições neste mundo, mas que era para nós termos bom ânimo nele, porque ele venceu o mundo pelos seus filhos e filhas. Paulo, ele conta da sua experiência ministerial, onde ele enfrentou vários e vários problemas e passou por sofrimentos. Paulo revela de modo transparente os muitos e profundos problemas que enfrentou. Por exemplo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele escreve que tribulações que sofremos foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, a gente não precisa e não deve fingir que a vida cristã é um mar de rosas. Ela não é. Ela é difícil como para qualquer outra pessoa.
De todo lado surgem dificuldades, são sofrimentos, ansiedades, fome, enfermidades, problemas, a morte de um ente querido. Todos esses sofrimentos muitas vezes vão sim afligir a nossa existência, vão vir sobre nós, mas é importante nós lembrarmos de que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa caminhada. A fé em Cristo, ela não nos isenta de problemas, mas essa fé nos capacita para encarar as provações com a certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Foi por meio dessa fé que em um só corpo, todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, fomos batizados em um único Espírito, conforme nos diz 1 Coríntios capítulo 12. Assim foi que passamos a fazer parte de um grupo de pessoas que, devido ao seu amor por Jesus e por nós, procuram aliviar a nossa preocupação, cumprindo o que Gálatas fala, levando os nossos fardos. Levar o fardo do irmão é o mesmo que tomar sobre nós a dificuldade, o problema, a circunstância opressiva dele como se fosse da gente, e fazendo um esforço para aliviar esse problema. Nos dias do apóstolo Paulo, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito Santo, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, lá em Atos capítulo 11. Podemos perceber, então, a exemplo dos apóstolos, a exemplo das situações que eles enfrentaram, onde puderam ser ajudados ou ajudar alguém, os irmãos, todos os filhos e filhas de Deus estão sujeitos a passarem por dificuldades, sofrimentos e precisarem da ajuda de alguém para aliviar os seus fardos. Alguns exemplos também nós vemos na Bíblia de fardos pesados, de sofrimentos que os personagens bíblicos enfrentaram e que nós também, porventura, de repente enfrentamos ou enfrentaremos. Podemos enfrentar um momento de fraqueza na nossa fé, aflições físicas, como enfermidades, fome, necessidades financeiras. Muitos irmãos lá do passado passaram pela falta de moradia, hoje também enfrentam isso. Aflições espirituais e emocionais, tais como conflitos externos, temores internos, como diz Paulo em 2 Coríntios 7. Ele também fala em 2 Coríntios capítulo 4 que ele esteve perplexo. Paulo relata também, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, a experiência do isolamento, de ter saudades, tudo isso que a gente enfrenta, coisas que afligem a nossa alma, afligem o nosso corpo e que carecem de alívio. O princípio de levar os fardos pesados uns dos outros, conforme lemos em Gálatas, ele ensina que os cristãos têm fardos de diversos tipos. Isso não é descomunal, não é incomum, não é nem vergonhoso. Todos nós não estamos isentos disso, estamos sujeitos a enfrentar. Logo, possivelmente seremos alvo da misericórdia de alguém, um discípulo de Jesus que nos ajude, um irmão na fé que venha em nosso socorro. Quando o cristão se sente sobrecarregado, ele deve comunicar esse fato aos outros irmãos, à sua igreja local, porque Deus nunca quis que um filho seu tivesse de levar sozinho o seu fardo. Por isso Paulo escreve sobre esse dever, essa responsabilidade de nós nos ajudarmos mutuamente, levando os fardos uns dos outros. E por isso que Deus ele cria o seu corpo, a igreja, com diversos membros para se ajudarem mutuamente. Uma vez sabendo que o meu irmão está lutando debaixo de um fardo pesado, eu tenho a obrigação de assumir parte da responsabilidade pelo meu irmão. Claro que existem limites práticos, não temos todos os recursos, mas diante da nossa possibilidade, podemos sim ajudar alguém. Os fardos pesados, eles variam quanto a tipo, o peso, a quantidade. Teremos de descobrir dentro de cada situação o que é melhor fazer. Tiago também ensina lá na sua carta, no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade,
e lhe será concedida. O fato de levarmos os fardos dos irmãos é um indício de que estamos andando pelo Espírito, vivendo pelo poder do Espírito Santo. Isso se deduz do fato que o mandamento sobre os fardos, encontrados em Gálatas, vem somente 3 versículos depois daquele sobre andar pelo Espírito. O cristão que faz vista grossa para os problemas do irmão não pode afirmar que está cheio do Espírito Santo. Antes, precisa confessar-se negligente. Como então podemos ajudar os nossos irmãos a carregar os seus fardos? De forma muito prática, podemos pensar em algumas possibilidades. Diga ao irmão que você está solidário com ele e tem desejo de ajudar. Comunique a sua compaixão e a sua preocupação com ele. Ore com ele e por ele. Tire um tempo para orar por esse irmão. Tire um tempo para orar junto com ele, lá no seu lar, na sua casa. Gaste tempo em contato com a pessoa sobrecarregada, quando ela precisar de comunhão e da sua consolação. Ofereça auxílio prático, de acordo com a situação e as suas possibilidades. Agasalho, abrigo, dinheiro, alimentos, uma mão para ajudar no serviço braçal de repente. Peça ao Espírito Santo que ajude você a encontrar trechos da palavra que sejam uma mensagem para animar essa pessoa, a ajudá-la a ganhar forças e renovar a sua fé. Ao considerar o mandamento sobre os fardos, você levanta os olhos e encontra um tremendo incentivo no exemplo do Senhor Jesus. Isaías capítulo 53 diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos, nos fala Pedro na sua primeira carta, fazendo eco com Isaías 53. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Levando os fardos uns dos outros, os cristãos contribuem para o bem-estar individual e coletivo da igreja, do corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é ajudado, todos sentem o alívio. Além disso, o ministério de levar as cargas serve para demonstrar ao mundo, de modo prático, o amor que Cristo nos deu uns pelos outros. Seremos mais capazes de atrair outros para junto de Jesus quando obedecemos à exortação de João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, quando ele diz: Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isto pelas nossas ações. Uma igreja em ação é uma igreja que demonstra empatia com o sofredor. Uma igreja em ação não vê o irmão como um peso, mas como alguém da sua própria família. Tem prazer em imitar a Cristo quando alguém sofre. É uma igreja que vive em doação em favor do outro, não quer ser servida, mas servir. É uma igreja que chora com aquele que chora. É uma igreja que se dispõe em sua missão de honrar a Deus aqui neste mundo, a deixar o fardo do outro mais leve e a caminhada mais fácil. Uma igreja em ação é uma igreja que é parte da solução e não do problema.